Eu fiz questão de mostrar o ultrassom de um ovário policístico para que o internauta possa entender a complexidade do diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. De acordo com a definição mais aceita no mundo médico, foi criado um critério numa reunião que houve em Rotterdam nos meados de 2003, 2004, que define o ovário policístico como sendo um ovário maior do que o ovário normal, ele tem que ter mais do que 10 centímetros cúbicos, ou ele tem que ter pelo menos 12 pequenos cistos, que não precisam necessariamente estar dispostos como os que a gente vê na foto. Esse desenho de um ultrassom, essa imagem de um ultrassom está muito boa. Nós podemos ver aqui o ovário. Vocês estão vendo aqui, eu estou acompanhando todo o desenho de um ovário no ultrassom. Ultrassom esse que deve ser feito de maneira endovaginal, é o ultrassom endovaginal. Tem que ser um ultrassom muito cuidadoso, com um ultrassonografista experiente, porque isso não é uma imagem fácil de ser obtida, essa imagem está muito boa. O que nós vemos aqui, dá até para contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, praticamente 14 cistos, definindo, portanto, o critério de ovário policístico. Porque ou a gente encontra 12 ou mais pequenos cistos, que medem de 2 a 9 milímetros, ou a gente encontra um volume de ovário um pouco maior do que o normal. O ovário está maior e, nesse caso, isso também vai dar um diagnóstico de ovário policístico. Vamos ver agora outra imagem que, da mesma forma, mostra o ovário aqui. Aqui vocês podem acompanhar uma imagem muito bonita do ultrassom. E nós vemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cistos, que nesse caso estão dispostos na periferia. Mas esse não é mais um critério. Aqui a gente pode ver a parte da bexiga, e aqui nós vemos o ovário muito bem detalhado. Este também seria um chamado ovário policístico. O ovário policístico ele tem que preencher então essas duas condições. Ou ele tem que ter um volume maior do que 10 centímetros cúbicos, ou ele tem que ter 12 ou mais cistos medindo de 2 a 9 milímetros. Agora, o detalhe extremamente importante nesse diagnóstico todo é que uma paciente com um ultrassom deste tipo, mas que menstrue normalmente e não tenha sinais de excesso de hormônio masculino, ela não tem ovário policístico. Ou seja, o aspecto no ultrassom dos ovários não basta para dar um diagnóstico de ovário policístico. Esse é o grande problema do ovário policístico. Se a paciente tiver uma menstruação regular e não tiver sinais de excesso de hormônio masculino, ela pode ter o ovário policístico que ela quiser. Isso não dá um diagnóstico de ovário policístico. Esse é o conceito mais importante.